Vamos então agora pedir ao Espírito Santo que venha nos ajudar a entender e acolher a palavra de Deus. Hoje, dia 17 de novembro, hoje nós fazemos memória de Santa Isabel da Hungria. Isabel, que nasceu na Hungria e faleceu na Alemanha, foi esposa de Luís IV e mãe de 3 filhos. Após a morte do marido, assumiu o ideal de São Francisco, adotando como estilo de vida a penitência e a oração e a caridade. Construiu um hospital em Marburgo, onde se ocupou pessoalmente dos enfermos. Rezemos por todos os irmãos e irmãs que se dedicam às obras de caridade e valorizemos o seu exemplo. Santa Isabel da Hungria, rogai por nós. Vamos pegar então o evangelho de hoje, que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, dos versículos de 11 a 28. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. Peçamos ao Espírito que venha então nos trazendo entendimento da palavra de Deus, nos conduzindo a entrar no mistério. O mistério não se fala dele, o mistério se contempla. Que nós tenhamos nesta manhã a sensibilidade de contemplar a verdade de Deus, o mistério de Deus e o amor de Deus. Que nós possamos aprofundar na palavra e que a palavra se encarne dentro de nós. Que a palavra viva de Jesus esteja dentro do nosso coração. Que nós não esqueçamos quem é o nosso Deus em nenhum momento das nossas vidas. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Para sempre. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então, Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados e entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviavam uma embaixada atrás dele, dizendo: não, nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos que haviam dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas que renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bom, servo bom. Muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebestes o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebeu tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebestes que não percebes o que não destes e colhe o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, porque tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam ali presentes: tirai deles as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, todo aquele que já possui será dado ainda mais.
mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que não tem. E quanto a esses inimigos, que não queira que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, então, vem falar para nós de julgamento. Vem falar para nós desse tempo de julgamento, desse tempo de vir à tona, desse tempo de vir à luz muitas coisas. Veja que o Senhor então começa dizendo: Jesus acrescentou, ele colocou uma parábola. E Jesus ele usa a parábola para falar, para ensinar para nós de uma forma clara, para que a gente entenda melhor. Nós sabemos que ele, sendo Deus, tem uma linguagem nobre, tem uma linguagem fina, e nós muitas das vezes não conseguimos acompanhar o que ele fala. Ele conhecendo do pó que somos criados, ele conhecendo a nossa fragilidade emocional, psicológica e de intelecto, ele sabendo de tudo isso, o que ele faz? Ele usa de parábolas. E nesta de hoje, ele vem dizer assim, que estava perto de Jerusalém. Jerusalém é a terra prometida na Bíblia. Quando você escuta essa palavra, Jerusalém é a terra prometida, é a eternidade, é o céu. Então Jesus estava chegando perto de ir para o céu, de ir para Deus, de ir para a glória, de ir para o seu reino eterno. Então Jesus estava próximo de ir para lá. E eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. A expectativa daquele povo não era da ressurreição. Eles nem imaginavam o que Jesus iria fazer. Para eles, Jesus ia chegar lá, né? E no reinado de César, ele ia chegar lá e ia simplesmente assim jogar César por canto, né? E iria governar aquele lugar. Mas o governo de Jesus não é um governo humano somente, mas é um governo espiritual. É um governo que rege a vida interior do homem. O homem não é tido somente de vida material. O homem é tido de uma vida espiritual para um relacionamento com Deus. Então, o reino de Jesus era um reino invisível aos olhos daqueles homens. O reino de Jesus era um reino interior que libertava as pessoas do medo e da opressão. A liberdade que eles estavam esperando não era essa. A liberdade que eles estavam esperando era uma liberdade de revolução, de briga, de chegar lá diante deles, de Pôncio Pilatos, e bater boca, e brigar, e colocar eles para fora, botar eles para correr. Mas não ia resolver o problema do pecado. Botar os governantes para fora não ia nos livrar do pecado original. Jesus, então, ele está dizendo isso. Eu vim para pôr um ponto final. Eu vim para colocar um ponto final nessa situação. Não era só uma solução paliativa. Jesus não veio fazer isso. Jesus veio colocar um ponto final. E olha o que Jesus diz. O homem nobre partiu. Partiu para onde? Para o céu, para o reino. Aqui, deixa eu só. Isso. O homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Jesus então morre, vai para o céu, continua o seu reinado no céu ao lado de Deus, junto ao Espírito Santo. Chamou então 10 homens, 10 empregados, e entregou para eles 100 moedas para cada um, para que eles pudessem multiplicar. Então aqui Jesus vai para a eternidade, mas ele deixa para nós o Espírito Santo. Ele deixa para nós a igreja. Ele deixa para nós o sacramento. Ele deixa para nós vamos dizer assim, as pastorais, os movimentos dentro da igreja. Ele deixa para nós os dons. Ele deixa para nós os carismas. Ele vai e ele entrega na nossa mão para que a gente cuide. Para que eu e você cuide. E ele fala, procure negociar até que eu volte. Jesus, então, foi para a eternidade.
E ao chegar lá na eternidade, vai ter a hora dele voltar, a segunda vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. A única coisa que ainda não aconteceu foi essa segunda vinda de Jesus. A palavra de Deus é algo que já se cumpriu. A única coisa que falta acontecer está ali no livro de Apocalipse, que nós já vivemos, os enfrentamentos que a gente lê ali no livro de Apocalipse. Mas a vinda de Jesus está para vir. Veja que o Evangelho vem dizer isso. Procurar negociar até que eu volte. Cuide da igreja, cuide dos dons que eu estou te dando, cuide dos movimentos. Você que é mestre, você que é catequista, cuide daquilo que eu estou te entregando. Cuide dos doentes que eu estou colocando na sua vida, você que tem uma missão. No meu caso, eu que sou fundadora de uma comunidade. Cuide das pessoas que eu estou te confiando. Olha o que mais Jesus disse. Não, nós não queremos que este homem reine sobre nós, dizia então os homens. Nós não queremos que ele volte. Nós não queremos que ele nos lidere. Até hoje existe aí uma revolta contra a igreja, contra Jesus. Quantas pessoas aí entrando em igrejas, fazendo muitas profanações contra a igreja, quantas pessoas contra o Papa, quantas pessoas contra os padres, quantas pessoas contra os cristãos. Para fora do Brasil, a gente vê muita morte de cristão, pessoas sendo perseguidas, pessoas sendo mutiladas, queimadas vivas, porque dizem que são cristãs. Quanta perseguição! Por quê? Porque muitos ainda não querem o governo de Jesus. Isso é real, gente. Isso é real. Veja, mas o homem foi coroado rei e voltou. Independente das pessoas aceitarem ou não Jesus como Senhor da sua vida, Ele é. Independente se eu quero ou não Jesus, Ele é o Rei da Glória. Independente, veja, gente, Jesus ele não depende da minha opinião sobre ele. Jesus ele não depende do meu amor sobre ele. Ele é e ponto final. Nós é que temos dificuldades. Nós é que muitas das vezes vacilamos, porque fulano falou isso de mim, aí a gente acredita. Porque Bertrano diz que eu sou isso, e aí a gente acredita no que Bertrano disse. Jesus não é influenciado por uma opinião. Quando alguém diz para nós, faz algum tipo de comentário, nossa, você engordou, é? Nossa, você pintou o cabelo, ficou ruim esse cabelo, hein? Nossa, essa roupa te deixou tão esquisita. E aí a gente já nem usa mais aquela roupa. Por quê? Porque o fulano falou para nós que nós ficou esquisito. Veja que Jesus, ele tá tão certo de quem ele é, que independente de quem vai aceitar ele ou não, ele está na glória e ele vai vir a sua segunda vinda. Será uma vinda triunfante, será uma vinda de vitória, será uma vida de conquista, será uma vida de grande triunfo. Independente de quem está querendo, de quem não está querendo, independente de quem está indo para outras seitas, independente de quem está indo contra ele, independente de quem está perseguindo ele vai voltar. E ele vai voltar para julgar essa terra, independente de quem vai querer e de quem não vai querer. Veja, nós precisamos olhar para Jesus e firmar a nossa mente como ele. Determinar, ele nos disse isso. Ele diz que somos filhos, então nós precisamos andar como filho de Deus. Ele diz que nós somos a imagem e semelhança dele, então nós temos que andar como a imagem e semelhança de Deus. Veja, Jesus disse assim, ó. Mas o Filho do Homem foi coroado e rei e voltou. Mandou chamar então os empregados, o julgamento. E aqui São Pedro vai dizer que Jesus então vai começar o julgamento pela igreja, pelo povo dele. O julgamento não vai ser para quem já está no mundo, para quem já está perdido no mundão, em desonestidade, em mentira, em fofoca, em vício, em droga, em pornografia, em adultério. Não. O julgamento vai começar pela igreja, em quem conhece a ele, em quem já ouviu falar dele. A palavra de Deus diz isso, né? Quem muito será dado, muito será cobrado. Então você que conhece o Senhor, é com você que ele vai começar o julgamento. Hein? E aí ele manda então chamar um dos seus empregados. E aí o primeiro chegou e disse, Senhor, 100 moedas renderam
10 vezes mais. Renderam 1.000. Ele entregou 100, ele fez render 1.000 moedas. E aí o Senhor Deus diz para ele, né? Muito bem, servo bom. Ele é reconhecido como uma pessoa então boa. Uma pessoa que se esforça. Uma pessoa que não entrega ao desânimo, ao abatimento. Gente, porque desânimo, todo dia a gente tem. Se sentir assim, sem vontade, todo dia nós vamos ter. Gente, não adianta vocês falar para mim dar luz, todo dia eu tô animada. Não, todo dia eu me esforço para estar animada. Veja, o servo bom é aquele que se esforça, é aquele que se compromete, é aquele que diz, eu assumi isso, eu vou até o final. Eu não vou desistir no meio do caminho. É aquele que luta, que batalha. E ali, aqui a gente vê muito isso, né? Essa questão das vezes a gente olhar muito a vida do outro. Querer que o outro faça igual a gente. Não, seja você, faça você. Não fique esperando que todo mundo vai acompanhar o teu passo, que todo mundo vai acompanhar as tuas escolhas. A gente, sendo de comunidade, às vezes a gente se depara com isso nas vocações. Ai, mas a minha família não aceita, os meus amigos não aceitam, que hoje eu sou de uma comunidade. Meu irmão, ninguém tem que aceitar a tua escolha, não. A escolha foi tua. Foi Jesus chamou, foi você. Às vezes a gente se depara com esses atritos dentro do casamento. Quando, às vezes, muitos casais, né, casam e não casam convertidos. No meio do matrimônio, descobre Jesus, começa a andar com Jesus, aí quer que o marido ou quer que a esposa, né? Porque às vezes é o marido que tem a experiência e quer que a esposa mude de uma hora para outra. Mas a experiência foi tua, a experiência foi pessoal. Você não pode querer que as pessoas façam aquilo que Jesus pediu foi para você. Várias vezes eu entrei em atrito, em conflito comigo mesma, falando para Deus assim, meu Deus, eu queria que todo mundo fosse fundador, mas eu não. Mas Jesus falava, é você, eu estou chamando é você. Eu quero é você aqui na frente comigo. Eu quero que você responda. E veja, o responder aquilo que Deus nos confia é pessoal. Não é todo mundo fazendo tudo. Não. É cada um fazendo a sua parte. E esse servo fez a parte dele. Esse servo se comprometeu e respondeu. Às vezes a gente tende a isso. Na igreja, a gente caminha até um determinado espaço. Aí, de repente, alguém faz alguma coisa para nós. De repente, alguém nos decepciona. De repente, alguém faz um escândalo, peca, né, com algo público. A gente já desanima. A gente fala assim, nossa, vai lá. Se fulano fez isso, eu também posso fazer. Não, peraí, deixa eu te explicar. Fulano é fulano, você é você. Ah, mas fulano desistiu, caiu no mundão. Eu também posso cair, né? Eu também posso ir pro mundão. Para com isso, gente, essa visão é uma visão diabólica. É uma visão do inferno. É uma visão de quem segue Satanás. Você é exclusivo. Jesus foi abandonado no caminho do Calvário. Ninguém quis acompanhar ele, não. E não é porque ninguém quis acompanhar ele que ele desistiu da cruz. Ele seguiu o propósito de vida dele. Ele sabia que aquela cruz ia trazer salvação para a humanidade. Então, independente de Pedro, independente de Tiago, independente de qualquer pessoa, ele foi. A Virgem Maria, João e Madalena estavam ali, mas eles não puderam chegar perto de Jesus. Foram poucos os momentos que eles estiveram perto de Jesus, eles estiveram na cruz. E aí a gente fica querendo, eu preciso de companhia para ir, eu preciso de alguém para me estar lá comigo. Gente, na hora que você for ter o julgamento com o Senhor, você não vai ter coleguinha para estar indo para te sustentar ali, não. A amizade que você pode ter ali na hora do julgamento, no máximo que eu já não faço nem ideia como que possa ser esse julgamento, talvez é a Virgem Maria intercedendo como advogada, defendendo a tua causa diante de Deus. Mas você não vai ter ninguém, não. Você vai falar assim, Jesus, eu parei de te seguir porque fulano traiu Bertrano. Eu parei de te seguir porque na igreja tinha muita fofoca. Eu parei de te seguir, Jesus, porque o padre era assim, o padre era assado. Jesus, eu parei de te seguir porque aquele movimento... gente, nós precisamos ser maduros. Independente de quem
Independente de quê, eu estou pelo Senhor. E esse servo bom faz isso. Ele dá essa resposta. E Deus, então, o bom patrão, né? Ele dá para ele 10 cidades. O que é 1.000 moedas perto de 10 cidades? Ele governa, então, 10 cidades. Deus dá muito mais do que ele imagina. Deus poderia ter falado para ele assim, então toma essas 1.000, fica para você essas 1.000. Não, Deus dá além. Deus surpreende. O segundo, a mesma coisa. O segundo, ele multiplica em 5 e Deus dá para ele 5 cidades. Já o último, olha só, o último é vergonhoso, né, gente? Mas às vezes a gente traz esse último no coração, né? Aqui estão as suas 100 moedas que eu guardei. Eu não fiz nada. Eu tive preguiça, eu tive indisposição. Eu quis fazer a minha vontade. Eu, com 100 moedas, multiplicar. Não, não, não. Guardei, tá aqui, ó. Eu sei que o Senhor é mau. Eu sei que o Senhor é severo. Eu sei que o Senhor é aquele que faz tudo. Eu sei que o Senhor é aquele que recebe de quem não tem nada para dar. Mas eu não quis me esforçar. Não quis me esforçar para estar. Eu não quis me esforçar para responder. Eu não quis me esforçar para estar. Não quis. E aí Jesus não, né? Aqui o bom patrão, vamos dizer assim, né? O homem coroado vem dizer para nós aqui que ele, então, vem dar essa resposta. Porque tu não depositastes no banco esse dinheiro. Para que pelo menos lá rendesse. E aí, o Senhor então manda matar ele e quem não queria seguir as suas leis. É o julgamento final. É o julgamento que a gente não faz ideia como será. A gente tem uma ideia de um Deus misericordioso. E Ele é. Mas Ele é justiça também. Há uma ilusão nos tempos de hoje com essa palavra misericórdia. Ele nos acolhe, mas Ele espera de nós uma resposta. E Ele vai nos julgar. Não adianta, gente. Ele é um Deus justo. É um Deus misericordioso, um Deus amoroso, mas Ele é justiça. Ele é tão justiça que Ele fez acontecer, Ele fez acontecer o céu, os infernos e o purgatório. Porque se Ele fosse tão mal assim, existiria apenas céu e inferno. Mas Ele ainda nos dá mais uma chance de purificação, que é o purgatório. Que nesse dia nós possamos olhar este evangelho e entender de Deus. Seja grato a tudo aquilo que Deus está te dando. A missão, os dons, as oportunidades. Esse jejum de Daniel. Seja grato a Ele. Não espere de ninguém. Espere e confie em Deus. Não apoie a sua fé em ninguém, mas apoie naquele que pode te surpreender. Você vai talvez chegar diante de Deus com 5 moedinhas e Ele vai transformar. Aquele que é fiel no pouco, Deus confia muito mais. Lembre-se, você está consagrando o teu ano de 2022 a Nossa Senhora nesse jejum de Daniel. E saiba, nós teremos surpresas de Deus neste ano. Nós teremos o impacto da glória de Deus neste ano. Teremos tribulações? Sim. Não estou dizendo que não vamos ter. Teremos. Mas Ele estará conosco. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Animados com esta palavra, animados com esse jejum, seguimos firmes e confiantes o nosso dia de hoje. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa palavra, compartilhe esse jejum para mais pessoas. Que Ele possa trazer força, fé e esperança a todos nós. Meio-dia e meio, voltamos para meditar novamente Salmo 24. Lembre-se do ato concreto do dia de hoje. Que Deus te abençoe poderosamente.